Bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai explorar um livro bem conhecido, Nosso Lar. A fonte é essa narrativa psicografada pelo Chico Xavier, que seria ditada pelo espírito André Luiz. Ele conta a experiência dele logo depois de morrer, né? E o começo é impactante porque, assim, em vez do descanso que talvez ele esperasse, ele se vê num lugar bem escuro, confuso. Exatamente. É uma obra muito importante para o espiritismo brasileiro. Ela tenta dar uma estrutura, uma lógica para a vida após a morte, sabe? Bem diferente de outras visões, talvez mais vagas. E o nosso foco aqui vai ser analisar as ideias mesmo, a organização desse mundo espiritual que o André Luiz descreve no texto. Perfeito. Então, o objetivo é investigar esses conceitos, essa jornada que ele descreve nessa fonte tão particular sobre a continuidade da vida. Vamos começar por essa chegada dele, que não foi nada fácil. André Luiz fala dessas zonas inferiores, o tal do umbral. Ele descreve como um lugar de muito medo, remorso pelos erros, tipo egoísmo, né? Falta de cuidado com a família. Sim. E ele até ouve que seria um suicida, não por ter tirado a própria vida, mas por ter desperdiçado moralmente, entende? Sim. É um cenário pesado. E o interessante é como o livro apresenta um umbral. Não é um inferno para sempre, né? É mais uma região de passagem, ainda ligada à Terra, para esgotar, por assim dizer, as energias negativas da mente. É o reflexo direto do que a pessoa cultivou por dentro. A obra até sugere que cumprir o próprio dever, a reforma íntima, é o que abre a porta para sair dali. Quer dizer, mesmo nesse sofrimento todo, existe uma saída. Isso. A presença divina, a proteção, estaria lá esperando a pessoa se conectar, buscar ajuda de verdade, como acontece com André Luiz quando ele ora sinceramente. E aí vem o resgate, né? Por Clarencio. Ele é levado para a colônia Nosso Lar. E a descrição muda completamente. Parece uma cidade organizada, mas mais bonita, mais harmônica. Natureza, prédios, jardins. Até um transporte diferente, o aeróbus. Exato. E essa organização toda reflete a filosofia da obra. A colônia tem uma estrutura administrativa, com governadoria, 6 ministérios, regeneração, auxílio, comunicação, esclarecimento. Nossa, bem detalhado. Muito, cada um com funções específicas. O Clarencio, que o resgata, é ministro do auxílio, por exemplo. Isso reforça muito a ideia de que a vida continua ativa, com trabalho, com responsabilidade, tudo organizado. E como é que funciona essa sociedade lá? Tem dinheiro, essas coisas? Dinheiro como o nosso não, mas tem o bônus hora. É tipo um crédito que se ganha pelo trabalho útil. Ah, tipo, trabalhou, ganhou. Isso. O mínimo são 8 horas por dia, parece. E esse bônus serve para conseguir coisas não essenciais, tipo uma moradia melhor, acesso a lazer, estudo. Valoriza o mérito, né? Faz sentido. E a alimentação? É outro ponto-chave. Falam em alimentação fluídica. São energias mais sutis que eles absorvem do ambiente, de alimentos preparados lá. E a ideia central é que, quanto mais evoluído o espírito, menos densa é essa necessidade. O amor seria o verdadeiro alimento da alma. Teve até uma reforma do governador sobre isso. Interessante. E a jornada pessoal do André Luiz ali dentro? Ele não chega bem de saúde, né? Não, ele chega debilitado espiritualmente, passa por um tratamento com caldos especiais, energéticos e os passes magnéticos, que são como transmissões de energia para reequilibrar o corpo espiritual dele. Segundo o livro, esse corpo ainda mostrava as marcas dos desequilíbrios morais da vida na Terra, como reflexos de doenças que ele teve. Nossa! E tem aquele momento forte dele reencontrando a mãe, né? Sim, muito emocionante. Mas ela o acolhe e, ao mesmo tempo, orienta. Fala da importância de se desapegar um pouco das preocupações terrenas, focar nele mesmo, na reforma íntima, antes de tentar ajudar a família que ficou na Terra. Entendi. Primeiro se cuidar para depois ajudar. Exato. Depois ele vai morar com outra família, a de Lísias, e aprende mais sobre como são as relações familiares lá, o cotidiano. E ele começa a trabalhar. Onde? Começa assim, nas câmaras de retificação. É um setor ligado ao Ministério da Regeneração. Ali, eles ajudam espíritos que estão sofrendo muito, ainda muito presos aos dramas da Terra. Que tipo de dramas?
Olha, ele descreve casos como um homem que não conseguia se desligar do próprio corpo em decomposição, uma senhora com ideias escravocratas ainda muito fortes, situações difíceis. É ali que ele começa a ver na prática a lei de causa e efeito. Então, juntando tudo isso, qual a mensagem principal que esses relatos passam? Olha, acho que apontam para algumas coisas importantes. Primeiro, a individualidade continua, as relações também, mas precisam ser transformadas, sabe? Um amor mais fraterno, menos possessivo. Segundo, reforça muito a ideia da responsabilidade pessoal. Aquela máxima: a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. A necessidade da autorreforma como caminho para evoluir. O corpo espiritual refletindo as ações. Isso. E mostra uma vida espiritual complexa, com níveis diferentes, desafios constantes. Eles até recebem notícias preocupantes sobre a Terra, como a iminência da Segunda Guerra, e onde aprender e servir são fundamentais. Então, resumindo, nosso lar descreve a vida após a morte não como um fim, mas como uma continuação bem dinâmica. Um caminho de trabalho, aprendizado, de reparar erros e evoluir espiritualmente. Tudo dentro de uma sociedade bem organizada com um propósito. Exato. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, que vem direto da fonte, né? Se a gente considerar essa visão de responsabilidade que continua, essa ligação tão direta entre o que se faz aqui e a condição espiritual depois, como isso poderia mudar a forma como encaramos a nossa vida agora, as nossas escolhas diárias? Ou então, qual o peso daquela ideia de que o nosso pensamento, o nosso sentimento, não só molda a nossa realidade interna, mas também atrai companhias espirituais que estão na mesma sintonia, seja aqui na Terra ou fora dela? Fica aí a provocação para a gente pensar. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.